paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre a figueira infrutífera. E como texto básico nós vamos utilizar o livro de Mateus, capítulo 21, verso 18 e 19, que diz o seguinte: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Hoje vamos conversar sobre esta figueira infrutífera para conhecermos os ensinamentos de Jesus para a sua igreja. Pois quando tem uma intervenção como esta de Jesus, algo ele quer nos instruir e nos mostrar. Toda manifestação de Jesus, enquanto aqui na terra, produz uma revelação através do Espírito Santo e ensinamentos que precisamos entender. Jesus não fez nada por acaso. Tudo vem para um propósito e um objetivo a ser alcançado. Esta figura utilizada é impactante, pois fala que Jesus passando por uma figueira que tinha folhas e, portanto, dava sinais que teria frutos também, mas quando Jesus chega até a figueira, ele vê que não tem frutos. Então ele disse: Nunca mais nasça fruto de ti. E imediatamente a figueira secou-se. Queridos, entenda, Jesus não ficou irritado com a figueira pela sua frustração de não ver frutos na figueira. Não ficou bravo com a falta de figos naquela figueira. Jesus utiliza esta figura para trazer um grande ensinamento, uma mensagem, tanto para o seu povo daquela época, como para todos aqueles que haveriam de fazer parte da igreja dos nossos dias. Queridos, aqui neste episódio da figueira, Jesus queria ensinar aos seus discípulos algo a respeito da condenação de Jerusalém. A Bíblia relata a recepção de Jesus quando ele chega em Jerusalém. Como o povo, de forma calorosa, o recebe. No livro de Mateus, capítulo 21, do verso 7 ao 9, fala que neste momento em que Jesus chega em Jerusalém, puseram-se vestidos sobre o jumento e o jumentinho, e sobre o qual Jesus se assentou. Pessoas estendiam seus vestidos também pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. E a multidão ia atrás, então clamando: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. A recepção de Jesus em Jerusalém foi digna de um rei, foi marcada por promessas que acabaram virando pó, não se concretizaram. As pessoas declaravam algo que no futuro não se cumpriria, pois não eram declarações verdadeiras. Eles declaravam tudo aquilo, mas suas atitudes e posicionamentos futuros não confirmavam as suas palavras. Queridos, cobrir o caminho com vestidos era demonstrar respeito e reverência e importância a Jesus como rei de um reino que ele estava apresentando aos homens. O relato do Antigo Testamento fala também de uma ocasião em que Jerusalém estava para ser destruída por Nabucodonosor. E os profetas também, naquela época, aplicavam algumas figuras para mostrar ao povo esta futura destruição de Jerusalém.
eles falavam profeticamente, também utilizando sinais, símbolos, para falar sobre a destruição futura de Jerusalém. Assim como Jesus, no caso aqui desta figueira. O livro do profeta Ezequiel está cheio destas figuras. Em uma destas ocasiões, Ezequiel chegou a quebrar um vaso para falar de forma profética sobre a destruição de Jerusalém. E isso despertava curiosidade, chamava a atenção do povo. O povo que se interessava então em saber por que daquela atitude tão drástica do profeta. No texto aqui da figueira que secou, Jesus toma esta atitude para também impactar os seus discípulos. Jesus vivia uma situação específica neste momento. Ele veio para os seus, veio para o seu povo, ele veio para Jerusalém. Só que a Bíblia diz que as suas lágrimas eram vãs e as suas palavras também foram vãs. O juízo sobre Jerusalém estava à porta da cidade, como aconteceu nos tempos de Ezequiel. Vejam o termo utilizado para falar sobre a destruição de Jerusalém na época de Ezequiel. Foi a seguinte, a mesma que Jesus fala aqui nesta parábola da figueira. Ezequiel capítulo 17, verso 24 diz o seguinte: assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e eu o farei. Aleluia. Ezequiel usou a mesma figura da árvore para falar sobre a destruição de Jerusalém em sua época. Ele diz: seco a árvore verde, exatamente como Jesus fez aqui na figueira, que estava com folhas, mas não tinha frutos. E ainda Jesus disse algo muito pesado ainda e muito forte: nunca mais haja fruto em ti, ou seja, nunca mais serás produtiva, falou ele àquela árvore. Portanto, Jesus, através desta figura da figueira, estava falando de algo muito sério. Ele estava falando sobre a sentença que seria vinda sobre Jerusalém, sentença neste momento que era apropriada, pois Israel estava, através do povo, professava a sua fé, Israel tinha uma relação espiritual com Deus, Israel era uma nação que prometia a Deus muitas coisas, quando que outras nações não se envolviam com Deus. Não faziam promessa alguma a Deus, não tinham relacionamentos com Deus. Os religiosos, inclusive, da época de Jesus, eles se orgulhavam de ter Deus como o único Deus verdadeiro. Até batiam no peito dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor. Diziam eles também: temos Abraão como nosso pai. Percebam os irmãos, Israel aqui está tipificado profeticamente como aquela figueira. Era uma figueira cheia de folhagens, mas não havia frutos. Eles professavam pela boca a sua fé, porém, pela análise feita por Jesus, a profissão da fé não estava acompanhada de amor. Não havia justiça, não havia santificação, não havia lealdade, não havia sinceridade, não havia fidelidade a Deus. E isso fala que muitas coisas na vida do povo de Israel eram aparentes neste relacionamento com Deus. Eles não eram espirituais. Eles manifestavam apego às tradições, à lei, mas faltava vida.
neste relacionamento deles com Deus. Faltava entrega, renúncia, faltava o povo viver de forma espiritual. Por isso, neste momento, Jesus dá a sentença de condenação, não a uma árvore, mas sim à nação de Israel, na figura daquela figueira. Queridos, a falta de frutos simboliza a falta de vida, falta da presença de Deus, falta de espiritualidade. Significa permanecer diante de Deus como uma árvore seca. A partir deste momento, vemos Deus, através de Jesus, mudando o seu modo de agir com o seu povo de Israel. E este novo modo de agir de Deus foi o de estabelecer, levantar a igreja do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus começa neste momento profético da vida de Jesus, substituir, como diz a Bíblia, um odre velho por um odre novo. Os rituais continuaram, as cerimônias religiosas continuaram acontecendo, mas com uma formalidade morta. Tanto é que Jesus não destruiu a árvore, não mandou um raio para dissipar a figueira. A sentença foi mantê-la no local onde estava, porém seca até a raiz. Esta é uma verdade, uma lição incrível para nós, para a noiva, para as nações do mundo. Aqui fica claro que Deus espera que os seus deem frutos. Assim como Jesus cobrou fruto daquela árvore, Jesus cobra frutos, resultados da sua noiva, do seu povo. E também ficou claro aqui neste relato da figueira, que de nada vale a religiosidade do homem, se a espiritualidade não for real e presente na vida daqueles que dizem filhos de Deus. Isso de nada adianta para Deus. Consigo ver aqui uma lição tremenda para a nossa nação brasileira, para o momento em que estamos vivendo, porque muitos que fazem parte da igreja, nós temos feito uma confissão tremenda dizendo: o Brasil pertence ao Senhor. Temos muitas vezes declarados em muitos instantes que Deus está no controle da nossa nação. Podemos até nos orgulhar, como os religiosos da época de Jesus, por vermos a igreja crescer do jeito que tem crescido nos nossos dias. Número de pessoas aumentando junto às igrejas, que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Portanto, nos orgulhamos da igreja estar crescendo. Mas, queridos, isso pode ser considerado por Deus somente como folhagem. Se não houver no meio do povo de Deus justiça, verdade, santidade, lealdade, fidelidade, testemunho, estará faltando a ação do Espírito Santo, estará faltando espiritualidade no meio do povo, estará faltando os frutos, estará faltando vida no meio da igreja. Amados, muitos estão comemorando uma vida de sucesso, uma vida de prosperidade material, até de progressos na saúde, nos relacionamentos. Muitos estão professando a fé, mas se esta fé não vier fazendo a diferença, vamos parar de dar frutos. Esta é uma lição tremenda para a igreja, para a noiva, para a igreja brasileira que está crescendo. Porém, de nada isso valerá para a igreja do Senhor aqui no Brasil e para a nossa nação, se não vivermos uma vida de amor, de justiça, de verdade, de santidade, lealdade e fidelidade a Deus. Pois sem estas qualidades,
a igreja do Senhor, nós não estaremos vivendo em espírito e nem produzindo os frutos do espírito, pois tudo que for produzido em nós serão somente folhagens, as mesmas que Jesus encontrou na figueira. A igreja de Deus precisa dar frutos. Deus espera que a sua igreja dê frutos. Aleluias! Queridos, se não dermos frutos, acontecerá em nossas vidas o que aconteceu com a figueira. Sem fruto, nossa vida seca. Uma congregação, se não tiver vitalidade do Espírito, se não houver uma realidade de uma vida com Deus, se não houver a manifestação do amor, da santidade, da lealdade, da fidelidade com Deus, se não houver estas qualidades de um verdadeiro cristão que se aproxima de Deus, não há sentido da igreja sem estas qualidades em nossas vidas. Todo o resto é somente folhagens, coisas aparentes. Queridos, muita folhagem chama muita atenção, como aconteceu aquela figueira. Ela chamou a atenção de Jesus, mas se a vida nega o que os lábios declaram, o que acontece? Com certeza, em determinado momento, vamos começar a viver de aparências. Amados, este, no meu entender, é um dos maiores perigos da igreja brasileira. Aqueles que fazem parte da igreja não estão se atentando para a necessidade de darem frutos espirituais. Muitos estão acomodados com as folhagens, e esta será a derrota da igreja. As folhagens são aparentes sucessos, as folhagens são os sucessos conquistados no conceito humano, são coisas terrenas. As folhagens têm levado muitos à paralisia, a uma área de conforto em que as pessoas não querem sair desta situação. A folhagem nos faz acreditar que tudo está bem em nossas vidas, mas por dentro não é bem assim. Estão destruídos, estão decepcionados com o reino, pois para eles ainda o que tem mais valor é o que Deus tem acrescentado às suas vidas para este mundo. Muitos ainda acham que, mesmo não dando frutos, estão agradando a Deus, estão sim enganando a si mesmas. E esse é o pior engano da vida do homem. Muitos até impressionam com as suas conversas cristãs. Queridos, a igreja precisa desejar dar frutos. Se o mundo sabe que eu sou um cristão, porque professo a fé em Jesus, porque me batizei nas águas, porque acredito nos céus, acredito na Bíblia, acredito em tudo aquilo que Deus tem me revelado, acredito que Jesus morreu na cruz do Calvário para me salvar e que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Isso me dá a condição de ser cristãos. Queridos, se eu professo desta forma, mas não dou frutos, posso sofrer a maldição da figueira, pois foi esta a maldição sobre a figueira. Ela ostentava que poderia ter frutos, mas não tinha. A maldição da figueira foi ter folhagens sem frutos. Nesses dias que estamos vivendo, Deus está dando a oportunidade à sua igreja para dar frutos. Não somente para viver uma vida cristã aparente, e sim um cristianismo verdadeiro. Mostrar ao mundo uma fé de qualidade e mais manifestar no meio da igreja todas as qualidades de um verdadeiro cristão. Queridos,
Peço a Deus que com esta nossa conversa você possa ser impactado e que você, como um cristão que manifesta ser um cristão por palavras, possa manifestar a sua vida de um verdadeiro cristão, manifestando as qualidades que levam todo cristão a dar frutos e frutos que saltem para uma vida eterna. Me permita orar por você nesta hora, pedir para que o poder de Deus, o poder desta palavra, possa agir profundamente no teu coração nesta hora. Pai amado, que a sua igreja possa ouvir o que o Espírito Santo está dizendo à igreja, que a sua igreja deseje dar frutos espirituais, que a sua igreja possa entender a necessidade de manifestar no meio dela as qualidades de um verdadeiro cristão que o levam a dar frutos, as qualidades de amor, santidade, lealdade, fidelidade a Deus, sinceridade, para que os frutos do Espírito possam fluir no meio da sua igreja, para que a sua igreja neste mundo possa fazer a diferença. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa nestes dias e que o mover de Deus, o mover do seu Espírito, seja sobre todos vocês, em nome de Jesus. Amém e amém.